A gente vem apresentando nossos grandes ídolos, nossos grandes jogadores. Agora, ele carece de apresentação, todos nós conhecemos, da competência, da capacidade do Zezé Perrella. Ele vai, além das funções de presidente do Conselho Deliberativo, ele vai nos ajudar aqui no nosso departamento de futebol. Ele vai gerir o futebol do Cruzeiro. E é bom frisar que ele fará isso voluntariamente e sem remuneração. Ao Zezé, né? Passa a palavra. Obrigado, presidente. Bom, gente, eu acho que com a maioria aqui, nós já tivemos alguns e vários contatos, né? Quero dizer para vocês que eu estou voltando com a responsabilidade grande, né? Sabendo que o momento do Cruzeiro é um momento difícil. Nós já passamos por uma situação semelhante em 2011 e conseguimos sair. E tenho convicção, né, que nós vamos superar mais esse desafio. Não vou fazer discurso, estou aberto aí a perguntas que vocês quiserem fazer. Zezé, inegável que você escreveu o seu nome na história do clube, né? No passado. O que significa agora, nessa volta, você já vinha na condição de presidente do Conselho Deliberativo, já acompanhando toda essa temporada difícil, os bastidores, já se pronunciou na imprensa anteriormente, mas agora como vice-presidente de futebol, o que significa essa volta e qual vai ser o seu maior desafio, sabedor que o torcedor está preocupado com a ameaça do rebaixamento? Olha, Arthur, a situação é complicada, como eu te falei. Lembra 2011, né, que nós tínhamos no primeiro semestre um time tido como o melhor do Brasil, fomos desclassificados aí pelo Once Caldas, a coisa saiu dos trilhos e não se deu conta o final do enredo, né? Nós passamos um período aí de muita dificuldade e quase que fomos para a segunda divisão. E o Cruzeiro tem na sua história, né, o torcedor fala isso com muito orgulho, o Cruzeiro, um dos poucos clubes do Brasil que nunca caiu, isso funcionava como um título para o Cruzeiro, não é? E nós não vamos deixar perder esse título. Eu tinha feito um compromisso com a minha família de não trabalhar mais com futebol, né? Porque a gente sabe o sacrifício que é. Sabemos que as cobranças às vezes são até desumanas, né? E você não tem paz. Futebol, nos bons momentos, é só alegria, mas no primeiro percalço, a torcida jogando contra e tudo mais, e você não pode nem sair na rua, né? Eu queria dizer que eu voltei, porque o Cruzeiro é a minha grande paixão. Eu tive que trair o compromisso que eu tinha feito com meus filhos, né? E com meus irmãos também. O Ovimar era de opinião que eu não deveria mexer com isso mais, né? Ele sabe o quanto é difícil ser presidente de um clube de futebol, principalmente um clube com a torcida grande como é a torcida do Cruzeiro, né? Mas o amor pelo clube e a responsabilidade, e vendo o risco que o Cruzeiro estava correndo, né, eu acho que eu não podia me furtar, né, de tentar ajudar o clube a sair dessa situação. E dizer também que o Wagner teve um gesto de muita humildade, né, mas fez também, porque todo mundo sabe da situação, né? A gente disputou a eleição contra o meu candidato, nós fomos derrotados. Isso foi muito ruim para o clube, porque acabou transformando o Cruzeiro em duas correntes que nós não tínhamos na nossa época. Eu disputei uma eleição no Cruzeiro, as outras eu fui ungido como candidato único, né? Mas o Wagner, como cruzeirense, que também é sabedor da dificuldade, me fez esse apelo, né, para que eu ajudasse o Cruzeiro a sair dessa. Eu, como presidente do conselho, eu me senti na obrigação de ajudá-lo, né? Nesse momento, eu acho que nós temos que deixar as divergências, né, políticas para trás, né, e pensar no Cruzeiro. Porque, desde o primeiro momento, apesar da gente ter perdido as eleições, eu procurei o Wagner e falei, olha, estou disposto a ajudar no que for necessário, né? Mas a diretoria de futebol nunca me consultou, né, para nenhuma das ações que tomaram.
não estou aí criticando o presidente nem ninguém, né? Mas nós cometemos alguns equívocos, né? Que fez com que o Cruzeiro chegasse nessa condição aí de estar brigando para não cair, né? Mas o que eu disse para o presidente Wagner, né? Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que o Cruzeiro não caia. E o Wagner também deu uma demonstração de humildade quando concordou, né, que nós fizéssemos eleições já no ano que vem, em janeiro, meados de dezembro aí, né? Mostra também desprendimento, mostra a preocupação que ele tem também com o Cruzeiro. E acho eu que qualquer pessoa que entrar para administrar o Cruzeiro também no ano que vem vai ter dificuldades, né? Infelizmente, eu tenho que concordar que o Wagner pegou o clube também numa situação de muita dificuldade. Eram 450 milhões de reais de dívida, isso não é fácil, né? Já tem que ser verdadeiro. Inclusive, eu falei com ele quando ele venceu as eleições. Eu falei, você arrumou um inferno para você, né? Porque o que me fez desistir de ser candidato naquela ocasião foi a situação financeira que eu tinha certeza que eu ia pegar o Cruzeiro. E não tive coragem de ser candidato em função disso. Eu não estou criticando ninguém, né? Dizendo que... Mas o meu jeito de trabalhar era diferente da diretoria que me sucedeu, não é? Eu vendia jogadores às vezes, era acusado de mercantilista, né? Mas eu fazia isso porque eu sabia que se você não pagar salário em dia, você não consegue ganhar nada. E jogador de futebol não é obrigado também a trabalhar sem receber, não é? Então eles têm razão quando eles cobram. Fiz uma reunião com eles agora, vou correr atrás de algumas coisas aí, né? O Pedro, do supermercado BH, também está nos ajudando a buscar alguns patrocínios, alguma coisa assim, para a gente tentar equacionar, né, a questão financeira aí, para que os jogadores tenham tranquilidade de nos tirar dessa situação. E fiz também um apelo a eles, né? E vou conversar mais também. Eu não quero ninguém na noite. Eu acho que nesse momento todo mundo tem que pensar só na situação que nós estamos vivendo, não é? Para que a gente consiga sair dessa situação, que não chega a ser desesperadora, mas é gravíssima, né? Nós precisamos pelo menos uma sequência de 3 jogos aí, para que consigamos sair da zona de rebaixamento. Saindo dessa situação, eu não acredito que a gente volte, né? Porque o nosso time, se você for olhar, o time é bom. E todo mundo que está aí com 28 pontos, até a situação do Cruzeiro com 22, né? 21 pontos. Eu não vejo muita... Eu acho que dá por isso, porque tem muito time com 28, né? Eu acho que de 30 pontos para cá, está todo mundo correndo risco. Se o Cruzeiro tiver uma sequência de 3 jogos aí, vencer esse jogo lá em Chapecó é fundamental, né? Vencendo esse jogo lá, eu acho que a confiança volta, né? E nós temos condição de ganhar do São Paulo aqui também, apesar de São Paulo ser sempre um time que muito difícil de ser batido, mas o que eu conto é com a torcida do Cruzeiro. Eu faço um apelo aí à torcida que vá ao estádio, né? Torça do princípio ao fim, porque o torcedor, na verdade, é que pode tirar a gente da situação que a gente se encontra, não é? E lembrando também que eu não deixei as minhas funções de presidente do conselho. Eu vou ajudar no futebol, vou coordenar o futebol, o departamento de futebol, até dezembro, né? Falei com o presidente Wagner que depois eu vou cumprir o meu mandato de presidente do conselho. Estou vindo realmente para uma situação emergencial, tá? Nunca pensei que iria voltar, né? Como dirigente, mas as circunstâncias me levaram a isso. Então, aceitei o desafio e, se Deus quiser, a gente vai conseguir sair dessa situação. O presidente destacou aí que é um cargo que você vai acumular sem remuneração, o que já comprova que você realmente quer colaborar com o clube. Você citou o empresário Pedro Lourenço, que sempre esteve presente na vida do Cruzeiro. Teve a reunião há pouco com os jogadores. Esse parceiro já vai ajudar a equacionar os salários que estão atrasados? E em relação, Zezé Perrella, ao Itair Machado, você já fez manifestações na imprensa
contrário à administração dele. Como se deu essa demissão? Existe realmente uma multa a ser paga a ele por essa demissão? Você já estudou essa situação? Pelo que o presidente me disse, né, ele foi demitido, existe uma multa sim, mas eu tenho certeza que o Itair tem condição até de abrir mão dessa condição. Não é? É o que a gente vai tentar. Vou até procurá-lo, vamos buscar um acordo aí, não é? E para acabar de vez com essa conversa. Todo mundo sabe da relação que tive no passado com o Itair, quando nós ajudamos o Ipatinga. Não sou inimigo dele. Eu não concordava e nem concordo com a maneira, né, centralizadora, eu diria que ele estava dirigindo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele tinha experiência vitoriosa com o Ipatinga. O Cruzeiro é outra situação. O Cruzeiro é um clube de 9 milhões de torcedores, a cobrança é outra, não é? A cobrança é outra, mas, enfim, passou, né? Ele entendeu que era melhor sair, né? E nesse momento ele fez a melhor coisa possível para o Cruzeiro, não é? Porque a cobrança em cima dele era grande demais da conta. Isso tenho certeza que causou alguma estabilidade à equipe, né? O que nós queremos agora é paz. Faço um apelo também àqueles conselheiros, não é, que pensam diferente de mim, não é? Muitos deles acham que nós fizemos um acordo e que eles não foram ouvidos. Eu não tenho condição de tomar uma decisão dessa envergadura ouvindo 100 pessoas, não é? Porque cada um pensa de uma maneira. O que eu espero agora é que tenhamos paz, né? Que eles pensem no Cruzeiro somente. Vamos deixar a política para lá, não é? E pensar em tirar o Cruzeiro dessa situação. O Pedro, ele, se quiser ser o candidato, será o candidato meu, do Wagner, do Gilvan, do Alvimar, de todos nós. Eu estou conversando com ele para ser o patrocinador master, ele está estudando essa possibilidade. Mas mais importante do que isso é o patrocínio que ele vai tentar arrumar para a gente com os grandes fornecedores do supermercado dele, né? Eu acho que é importante dizer que eu apoio o Pedro até também por isso. A capacidade dele de trazer recursos é muito maior do que qualquer outro candidato. Muito maior do que a minha, maior do que qualquer presidente do Cruzeiro, né? Pelo seu poderio empresarial. E provou ao longo dessa caminhada dele, como o Pedro fundou a sua primeira loja com 40 anos de idade. Ele tem 63 anos e 230 lojas. Quer dizer, ele montou um supermercado por mês. Então não precisa de falar da capacidade dele, né? Ele seria um presente para a gente, né? Se ele aceitar esse desafio. Ele está ainda conversando e tudo mais, mas o mais importante, o Pedro é desprendido, né? Porque sem ser presidente ele está ajudando e vai ajudar muito, né? E estou trazendo também o Pedro Júnior, que é o filho dele, para me ajudar, vai ser meu assessor direto aqui no futebol, né? Isso prova a vontade que o Pedro está tendo também de nos ajudar, né? Emprestando a experiência do próprio filho, né? Que vai ficar com a gente aí, pelo menos nesse período aí, para a gente sair dessa situação. Então, eu quero publicamente aqui agradecê-lo. É por conta de grandes cruzeirenses como ele, né, que o Cruzeiro vai continuar e vai ser sempre forte. E, se Deus quiser, nós não vamos cair, não, né? Zé, a sua história no Cruzeiro, ela tem alguns momentos parecidos com esse que o time está vivendo, um momento de crise e turbulência. A sua chegada a ser presidente com 30 e poucos anos, lá em 1994, depois de um jogo difícil que o Cruzeiro perdeu dentro do Mineirão. 2011 também um momento do Cruzeiro decisivo, momento de eleição, e agora essa turbulência. Nesses 3 momentos, o que teve de experiência para ajudar? A história sua no Cruzeiro, ela diz por si só, mas o que diferente pode acontecer para que o Cruzeiro saia dessa situação, além do trabalho que você já vem fazendo aí desde que foi anunciado?
Olha, dificuldade no futebol sempre houve, né? Para você ter uma ideia, teve um ano que nós fomos campeão da Copa do Brasil num dia, 3 dias depois teve um jogo em Nova Lima, eu tomei um copo de urina na cabeça, né? Você vê como é que é o torcedor, a passionalidade, né? Mas a gente entende que isso é paixão que eles têm pelo clube, né? Eu faria aí um apelo, principalmente às torcidas organizadas do Cruzeiro, para dar tranquilidade a gente, para que a gente possa sair dessa situação, né? Porque são uma torcida muito apaixonada, né? E todos nós muito preocupados. E eu só aceitei, se o Cruzeiro estivesse bem, vocês não estavam me vendo aqui, né? Eu vim realmente para tentar ajudar, né? E eu falei para o presidente Wagner, eu já passei por essa experiência, né? Em 2011 eu sei o sofrimento que é, a angústia que é, né? Fomos escapar somente na última rodada. Nós não podemos deixar isso acontecer, né? Nós não podemos chegar no último jogo com a possibilidade de rebaixamento. Então eu conversei sobre isso também para os jogadores, vou procurar equacionar sem marcar a data certinha, né? Mas eu vou buscar recursos aí, vou correr atrás de algumas situações aí, para que eu possa deixar, pelo menos, essa parte financeira aí equilibrada para que eles tenham mais tranquilidade para jogar também, não é? Porque a gente sabe que quando falta dinheiro e tudo mais, a situação é complicada, né? E não estou criticando, porque todo trabalhador tem que receber, né? A sua remuneração em dia. É o que a gente vai buscar fazer, né? Para que a gente possa cobrar, não é? Eu não posso chegar perto de um jogador, chamar a atenção dele e ele fala, e o meu, como é que fica, né? Por isso que estou te falando, às vezes eu vendia jogadores e tal, para não ter que ouvir isso, né? E estou muito confiante, sabe? Dá tempo ainda, não é? São 14 rodadas, né? Eu tenho certeza que nós se ganharmos aí esse jogo lá fora agora, que também vai ser um jogo difícil, não tem adversário fácil, né? Eu acho que a gente vai ter tranquilidade para jogar contra o São Paulo. Se tivermos uma sequência de 2, 3 jogos vencendo, eu acho que já vai ter muita tranquilidade para que a gente possa seguir, né? Acredito eu que se nós sairmos da zona de rebaixamento, a gente não volta, não é? Porque o Cruzeiro tem um plantel qualificado, não era para estar na situação que está. Zezé, eu queria que você se dirigisse diretamente ao torcedor na sua condição hoje de gestor de futebol. Você não tem tempo nem dinheiro para contratar, para fazer dispensa, mudança, é mais no choque de ordem, um choque de gestão para esses jogadores e na condição financeira, né? Você falou ainda há pouco de colocar o BH como patrocínio master. O clube já tem um patrocinador master, esse patrocinador saía, não está cumprindo com alguma situação. E quando você pretende colocar essa folha em dia? Isso é urgente? É algo que você pensa para o próximo jogo ou ainda fica mais adiante? Eu penso com a maior brevidade possível, não é? Com relação ao patrocinador master, o presidente me informou. Nós já negociamos com o Digimais. Ele abriu mão do master, né, que é a frente da camisa, e vai continuar, né, como nosso patrocinador em outro local da camisa, que nós vamos escolher, que seja, né, que tenha uma visualização interessante para o banco, e nós continuamos com a mesma parceria, mas nós já estamos liberados para atender os anseios e o pedido do Zezé Perrella. Zezé, você falou aí que fez um apelo para os jogadores para não saírem, né, para a noite. Diante dessa colocação, você acha que o que está faltando, olhando de fora, né, porque agora que você vai ter o contato com os jogadores, é comprometimento com o time, já que tem um grupo bom? Qual que você acha que é o grande problema do Cruzeiro para estar nessa situação? E eu queria que você falasse também da sua relação com o Abel a partir de agora. É o técnico que você tem confiança? Como é que é? Não, com relação aos jogadores não sair, eu sei, eu fiquei no Cruzeiro esses anos todos, o jogador tem o direito também de ter a sua vida particular, né? Mas pelo momento de dificuldade que nós estamos vivendo, não é hora de sair. Não é momento para isso, porque o próprio torcedor encontra um jogador desse na noite aí, uma coisa qualquer, ainda que seja folga dele, né? Que não tenha jogo no dia seguinte, a leitura que se faz é que está numa esculhambação, né? E a pressão vem de fora para dentro.
né? Então eu pedi eles cuidado com essas coisas, né? Até porque eu saio muito na noite, né? Se eu pegar um deles, eles vão ter problema comigo. É. Você acha que é o problema é comprometimento? Não, pelo que eu não acompanhei o dia a dia aqui, né? Mas eu senti que o grupo está fechado, né? O próprio Abel me passou isso, que os jogadores estão comprometidos e estão tentando. A gente não pode negar que o time correu nos jogos aí, né? Os dois últimos jogos, o time se esforçou. É porque não deu mesmo, né? Deu um azar, fomos roubados aí por esse VAR aí, nesse jogo do Fluminense, né? E era um jogo que nós poderíamos ter ganho, né? Era um jogo chave pra gente ali. Mas tem tempo. Ô Zezé, duas perguntas. Em relação à reunião do Conselho do dia 21, como é que está a situação? Ela está mantida ou não? E você citou que nas suas outras gestões precisava vender jogadores, às vezes ela era criticado, mas pela situação financeira do clube. Hoje a folha do Cruzeiro ela é muito alta. É tendência, então, para o ano que vem, independentemente de continuar na Série A ou não, que o Cruzeiro tenha um elenco mais modesto, vai ficar difícil de ter um grande time? Eu acho que dá para você, com inteligência e tudo, dá para você montar um elenco, né, com mais barato e qualificado. Prova disso é o Atlético do Paraná. Não sei quanto que é a folha do Atlético, mas deve ser a metade da nossa, não é? Você vê equipes aí, o próprio Bahia, né, que está numa posição melhor do que a gente, com um elenco também infinitamente mais barato. Nós sabemos que a gente não vai poder manter um grande time, né, com salários baixos, né? O Cruzeiro não é time para isso. Mas eu tenho comigo que dá para reduzir, e dá para reduzir bastante. Tem que fazer um trabalho de reformulação também nas categorias de base, né? Porque hoje eu não vislumbro ninguém aí com capacidade de gerar, pelo menos a curto prazo, uma possibilidade de fazer dinheiro com esses atletas, não é? E dá para fazer uma redução de custos também na categoria de base. A ideia, na própria categoria de base, é trabalhar. Agora eu estou pensando em trabalhar, até sugerindo mais para o ano que vem, né, para quem vier ficar no meu lugar, que trabalhamos com 3 categorias só. Nós podemos terceirizar as categorias menores. O trabalho que eu fiz com o Itaúna naquela época gerou muito resultado, né? O Cruzeiro gastava R$30 mil por mês. Então, nós podemos terceirizar essas categorias, fazendo convênios com clubes do interior, né? Que pode fazer esse trabalho para a gente. E nós trabalhamos aqui, nós gastamos hoje, presidente, se eu não estou enganado, perto de 18 milhões, né, por mês, com categoria de base. Eu acho que isso hoje é inviável, né? Você tem que vender, quer dizer, com 5 anos você gasta. E o que acontece com categoria de base hoje? A maioria dos jogadores, você tem que comprar o jogador para a própria base, não é? Então eu acho que nós temos que rever isso aí, né? Trabalhar com juvenil e júnior, né? Infantil, juvenil e júnior, ou até juvenil e júnior só, e deixar o infantil e as categorias menores aí terceirizadas. Com isso nós podemos fazer uma economia aí, acredito eu, de 8, 9 milhões por ano, né? O que vai ajudar também. Mas o Cruzeiro tem uma capacidade de gerar dinheiro também, né? O Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. Voltar à credibilidade, né? Com a gente e tentarmos aí, né? Fazer um apelo para que os torcedores venham a ser sócios novamente, sócios do futebol, né? Eu sei que quando as coisas estão ruins, o torcedor acaba desanimando, mas é neste momento que o Cruzeiro precisa do torcedor. Nós precisamos de caixa. Acho que nós não podemos fazer ingresso de R$4, não temos condição para isso, porque a receita do Cruzeiro hoje é basicamente, somente, quase que só as rendas, né? Então você tem que rever isso e o torcedor precisa entender que nós não temos condição, no meu ver, de cobrar ingresso de R$4. Eu acho que o torcedor precisa nos ajudar nesse momento, sabendo a gravidade da nossa crise financeira também. Precisamos do torcedor no estádio, óbvio. Mas ele precisa entender que ele pode contribuir com a gente pagando um valor a mais, né? Porque se entrar dinheiro, vai facilitar tudo. Porque o problema maior nosso hoje é esse. O problema maior do Cruzeiro é o financeiro.
E eu tenho que reconhecer, e repito mais uma vez, que o Wagner pegou o Cruzeiro numa situação de calamidade financeira, eu diria. Né? E deu no que deu. Temos que repensar tudo. Sobre a reunião do dia 21. A reunião eu combinei com o presidente Wagner, a partir do momento que ele me disse que estava disposto, não é, a encurtar o mandato, não é? Eu não vejo porquê ter essa reunião do dia 21, né? Porque há risco, inclusive, de judicialização. Quem perdeu, obviamente, vai judicializar. E quando isso vai ser decidido? Não vai ser decidido até dezembro. Então, fazer a reunião, brigar por brigar, eu acho que nesse momento nós temos que pensar nisso, né? Falta agora, né, a palavra final dos outros dois vices. O Granata, o Ronaldo, já me garantiu que por ele não há problema, né? Que ele abre mão também, né? E tudo caminha para isso, né? Então, se isso acontecer, né, se nós tivermos o compromisso do Hermínio e do Granata, do Wagner já tem, né? Não há porquê essa reunião do dia 21. Estou dependendo agora dos dois. E é preciso que eles entendam a gravidade do momento, não é? Que nós não temos que pensar agora na gente, nós temos que pensar no clube. São dois moços com capacidade de ser até presidente do Cruzeiro, mas a questão do Cruzeiro hoje não é ter ou não ter competência, não é? Precisamos de uma pessoa que tenha a capacidade de gerar recursos para o Cruzeiro, né? E parar de pensar na gente e pensar no clube, né? E é o apelo que eu faria até os dois. Beleza, gente. O pessoal já pode acompanhar só o aquecimento do